Bom dia, meus amados. O livro de 2 Reis, capítulo 4, de 18 a 30, traz a narrativa da história da Sunamita e a perda grande e significativa que ela teve. A Sunamita, ela é casada há muitos anos, já idosa, não podia mais ter filhos, mas Deus, através do profeta Eliseu, fez com que aquela mulher pudesse ter filhos e ela teve um varão. E aquele rapaz era a alegria da sua casa, todos gostavam dele. O seu pai, na sua tenra idade, por ter aquela criança, estava muito satisfeito. E diz o texto bíblico que em determinado momento aquela criança teve uma forte dor de cabeça e veio a falecer. Então a gente começou a ter ali uma situação, né, se levantando, uma situação triste, caótica, desesperadora. E aquela mulher, ela tinha pelo menos três maneiras de lidar com aquela situação. Ela poderia sentar, cruzar os braços, esquecer tudo. Ela poderia sair gritando, chorando, reclamando da sorte com todo mundo. Ou ela podia buscar solução para o seu problema. E o texto bíblico diz que ela não contou nada para ninguém, não falou com seu marido, saiu, foi em direção até onde estava o homem de Deus. Então, a gente vê que ela foi bem determinada e foi sábia na sua decisão. Porque, às vezes, quando a gente passa por uma situação dificultosa na nossa vida, a gente quer logo conversar com um, quer conversar com outro, quer ligar para um, quer passar azar para outro, quer fazer com que todo mundo participe do nosso problema. Só que nem todo mundo está interessado no nosso problema para nos ajudar a resolver. Está interessado apenas em saber o que está acontecendo na nossa vida. Mas ajudar mesmo são poucos aqueles que se entregam a essa tarefa. E ela, no seu caminho, chegou até onde estava o homem de Deus, e quando lá chegou, falou com ele: Olha, eu não te pedi nenhum filho. Você foi lá e abençoou, Deus abençoou, e a criança veio. Mas o que adianta esses momentos de alegria, já que agora ele está morto? Aí o homem de Deus ficou preocupado, porque Deus sempre revelava tudo para Eliseu. E nessa ocasião, Deus não revelou para ele que o menino tinha morrido e ele não pôde se antecipar à solução do problema. Mas ele foi, caminhou com ela de volta, foi até a sua casa e ressuscitou aquela criança. Então a gente vê que essas duas coisas que eu coloquei agora depois aqui no final são bastante importantes, tá? É você não falar dos seus problemas para os outros e você buscar a solução em Deus. O caso dela era um caso de morte. E um caso de morte era um caso perdido, não tinha mais chance, não tinha mais jeito de aquilo dar certo. Mas ela teve esperança dentro do seu coração e ela buscou solução em Deus. E ela foi atendida. O homem de Deus foi até a sua casa e ali tendo orado e ali tendo feito aqueles procedimentos que nós já sabemos, aquela criança voltou a respirar, voltou a andar e o nome de Deus ali foi glorificado. Eu queria aproveitar essa oportunidade para falar também com você. Você que, igual a mim, igual a todas as outras pessoas, enfrenta lutas e dificuldades. A diferença entre as pessoas não são apenas o tipo de luta que umas têm e as outras têm, mas é normalmente a maneira como nós lidamos com os problemas e com as dificuldades. Nós precisamos não se lamentar, nós precisamos não cruzar os braços, nós precisamos irmos em busca de auxílio e ir no lugar certo, falar com a pessoa certa, que é Deus. Eliseu, ele era um homem de Deus e ele estava ajudando aquela mulher nessa tarefa porque as pessoas no Antigo Testamento elas não tinham acesso a Deus. Ninguém orava falando com Deus, mas sempre eram auxiliados por um profeta ou por um sacerdote. E foi o caso aqui. Eliseu pôde dar a ela o auxílio, pôde dar a ela a ajuda e ela pôde encontrar a solução do seu problema. Eu sei que você tem lutas a passar, tem dificuldades também, mas eu quero incentivar a você para não desanimar quando as coisas estiverem difíceis para você. Acredita que se você buscar no lugar certo, na pessoa certa,
Não vai ter impossíveis, porque não há impossível para Deus. Ainda que seja um caso que pareça insolúvel, mas Deus ele tem resposta. Deus tem solução para tudo nessa vida. Basta que você creia, basta que você confie, basta que você caminhe até onde Deus está. E Ele vai te dar a resposta certa para a sua vida. Que Ele te abençoe no nome do Senhor Jesus. Amém.